Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Bini. A glória do Senhor Jesus e o irmão Hélio. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão Laércio. Amém. Pai. Abba, Pai. Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Abba. Porque Tu és uma fofura. Os Teus planos, cada projeto Teu, a excelência, a perfeição, a bondade, a fidelidade, o Teu amor, a seriedade e o amor extraordinário, sem comprometimento da justiça, são únicos e irresistíveis. Como é bom, como é maravilhoso Te conhecer, Pai. Amém. Como é bom sermos transformados, moldados segundo o Teu caráter, conforme o Teu caráter. Preparados, forjados em Ti e por Ti, sendo preenchidos de esperança, cada vez que perseveramos mais e mais diante das tribulações. Amém. Amém. Um caráter aprovado, uma fé bem firmada, arraigada e alicerçada no entendimento de que as coisas que ainda não vemos, mas esperamos, as coisas invisíveis que formaram as visíveis, essas são fiéis, verdadeiras e eternas no que se refere a Ti, Pai, e as Tuas promessas em Cristo Jesus, no qual temos o sim e o amém. Amém. O Senhor é bom e nos alegramos. Nos alegramos, Pai, porque Tu és a luz, Tu és o caminho, a verdade e a vida, e à medida que seguimos de glória em glória, de fé em fé, fica tudo mais claro, luminoso, radiante. Filhos da verdadeira luz, filhos do dia, guerreiros do dia. Assim somos nós, Teus filhos. E o Senhor faz de nós ribeiro de águas vivas, bosques frutíferos, plantados junto a ribeiros de águas vivas, firmados, estabelecidos, preparados para toda e qualquer situação. Oh Pai, como Tu és bom, como Tu és fiel, verdadeiro. Meu Senhor Jesus Cristo, o único Senhor que salva, o Senhor que salva, Jesus, meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus. Pai, não vamos a nenhum outro para saber de Ti, para Te conhecer, mas a Ti, a Tua palavra, pelo Teu Espírito, ouvindo e Te conhecendo, avançando de glória em glória, de fé em fé, sem permitir qualquer orgulho, vaidade, inveja, Amém. Amém, Pai. qualquer raiz de amargura nos dominar e nos tirar, roubar de nós a nossa coroa, o nosso crescimento em Ti, crescimento verdadeiro, não crescimento de idade, de dias que se passam, mas da verdadeira força, força Tua, Pai, poder Teu, deixando para trás as coisas que ficaram, avançando com um caráter verdadeiro, sem esconder nada, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Amém, Jesus. E nada que está encoberto assim permanecerá, mas será descoberto, trazido à luz e exposto, para que seja vista as boas obras que o Senhor tem realizado pelos Teus, ou as más obras, para que seja corrigido, porque não há filho sem correção. Amém. Pai, obrigado pela disciplina. Obrigado. Obrigado pela alegria da comunhão. A alegria da comunhão em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, porque desse modo podemos não só valorizar, entendendo o que é espírito e verdade, valorizar a Tua palavra com a honra devida a Ti, o Teu Espírito, pelo entendimento do Espírito, mas valorizamos
também os momentos de estarmos próximos fisicamente, como está acontecendo agora que o nosso irmão amado Eli está aqui Amém, conosco. Jesus. Podemos valorizar Aleluia. a presença dele, valorizar verdadeiramente, sem suscitar carnalidade como invejas, ciúmes, rivalidades Amém, Pai. e toda sorte de qualquer desunião, Amém, Jesus querido. porque o Senhor é bom. E Pai, podemos desfrutar dessa verdadeira comunhão, não restritos a essa parte física, mas podemos desfrutar com a devida alegria essa parte Aleluia, física. Jesus. Cada coisa em seu local, Aleluia. sem nos perdermos, sem nos tornarmos meramente um CNPJ, nos rebaixando aos rudimentos elementares deste mundo, que vai passar e já está passando. Amém. Pai, obrigado pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, cada um. Agora, aqui neste momento em que falo presente, durante a live ao vivo, ou posteriormente no momento que também estou falando agora, que estão nos ouvindo, seja pelo YouTube ou Spotify. Obrigado, Abba, pela vida de cada um. Cada um que está dedicando do seu tempo para, em comunhão contigo e conosco, receber de Ti Amém, Jesus. a glória, o peso de glória, a alegria, o crescimento que o Senhor estabeleceu para cada um, sem andarmos ansiosos, coisa alguma, sem cobiçarmos qualquer coisa uns dos outros, seja Amém. físicas ou espirituais, Aleluia, Jesus. mas sabendo que o Senhor é Deus provedor e dá para cada um segundo sua medida, porque tudo que precisamos para uma vida de piedade, uma vida de adoração verdadeira, o Senhor já nos preparou no Filho, em Cristo Jesus, e Cristo está em nós. Cada um de nós que recebemos Jesus como Senhor, Senhor pessoal, Jesus como meu Senhor, assim declaramos, assim recebemos o Senhor que salva, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é Senhor. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela única fé, no único Espírito, um único Deus, um único Senhor. Obrigado porque somos teu corpo, tua igreja. Obrigado porque o Senhor está nos preparando, começando em nós e através de nós para toda a tua igreja, a plenitude do conhecimento de Cristo Jesus, para que toda a massa, para que todo o corpo de Cristo esteja preparado, a noiva perfeitamente adornada para a tua vinda, porque sabemos que o Senhor logo vem e estaremos prontos. Eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós. Eis-nos aqui. Amém. Amém. Então vamos fazer uma também, né? Já que você Eita fez, né? glória. Vamos lá, né? Vai lá, meu irmão. Vamos lá. Abba, Pai, obrigado por estar aqui, Pai, por esse presente divino que o Senhor me deu, Pai. Estar aqui com os irmãos, passando esses dias maravilhosos, Pai, aprendendo a Sua palavra, passeando no Seu jardim, Pai. Amém, Jesus. É muito lindo. Eu jamais esperei ou pensei que ia passar por isso na minha vida, Pai. Esse presente maravilhoso que o Senhor me deu. Aprendendo a cada dia a Sua palavra, com os irmãos, se dedicando a cada dia mais, meu Pai, ao Seu reino. Esse ministério maravilhoso, lindo que o Senhor me colocou, Amém. que o Senhor me convocou. Eu estou aqui, Pai, aprendendo diretamente com os irmãos para semear Sua palavra, Pai, Amém. para poder, Pai, alcançar a graça com o Senhor, estar sempre com o Senhor. Amém. E, Pai, eu não tenho palavras para te agradecer, Pai, por esse momento tão lindo na minha vida, que é te conhecer, Pai. É estar com você, com o Senhor, meu Pai. Estar de mão dada com o Senhor é muito lindo. A Sua presença, Pai, que sentimos a cada dia, junto conosco, na minha casa, na casa dos irmãos, comigo quando estou andando de moto, onde eu estou, Pai, em qualquer lugar, o Senhor está comigo.
porque eu sou teu templo, Pai, Amém. a tua igreja. E estou aqui, Pai, para lhe servir, para conhecer a tua palavra, aprender sobre ela, Pai, e semear para os irmãos, Pai. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, e pelo que o Senhor vai fazer. Pai, amado, Abba, muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. É, 1 Pedro, capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Veja, o capítulo 3 de Pedro, ele vem logo depois do capítulo 2, não é? São muito importantes, não é? E no capítulo 2 nós já falamos, nós já trouxemos aí, não é, alguns dias atrás, tem aqui, ele fala acerca dos deveres sociais dos cristãos. Deveres sociais dos cristãos, não é? Então, viver uma vida, não é, agora, não mais cedendo aos desejos da carne, que fazem guerra contra a nossa alma, as nossas almas que estão em Cristo Jesus, não é, em processo de regeneração. Então, viver uma vida diferente para agradar ao Senhor, que nos arregimentou, aquele que comprou a nossa liberdade com o preço do seu sangue. Então, essa vida que vivemos agora, nós não vivemos mais. Veja, as nossas almas não vivem mais como viviam antes. Não é? Como diz o apóstolo Paulo, a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, né, na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ele vem falando aqui, o apóstolo Pedro, não é? Vem falando aqui acerca dos deveres sociais dos cristãos, no capítulo 2, não é? Ele termina... aqui a partir do versículo 22 ele diz assim: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem? Deus, o Espírito, ou seja, está falando do homem Jesus Cristo, não é? Que se colocava, a alma de Jesus se subjugava, se submetia a quem ele era espiritualmente, que é Deus. Ele não fazia ameaça, embora, né? Imagina se Jesus ameaçasse, fizesse uma ameaça a alguém, essa ameaça certamente prevaleceria, não é? Mas Jesus não fazia isso, não é? Jesus não fazia isso. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Só Deus julga com justiça. Os homens julgam por aparência, não é? Principalmente os homens mais ensoberbecidos pelo conhecimento desse mundo, julgam por aparência, por não conhecerem o Espírito, por não conhecerem a palavra em sua essência, eles julgam por aparência. Não entendem a essência da palavra, que é espiritual. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. Então ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Esse morrêssemos, né? Nós já falamos sobre essa palavra, que é uma palavra, né? Ser removido de, né? Ou seja, né? Fazer ali uma separação
É uma única palavra, né? A fim de que morrêssemos para o pecado, para os pecados. Ou seja, não é esse corpo, aonde está alojado o pecado, para Deus já está morto. Para Deus já é considerado como morto. Embora esse corpo já esteja morto por causa do pecado, não é? O espírito é vida por causa da justiça. A justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, se nós vivemos guiados pelo Espírito Santo, a gente não vai viver, não é? Como as outras pessoas desse mundo vivem, simplesmente baseadas pelos 5 sentidos, vivendo por instinto, por instintos. E vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Já foram. Por quê? Porque a obra de Cristo, ela já foi consumada há muito tempo, não é? Na cruz. A obra de Jesus já foi perfeitamente, não ficou faltando nada. E o mesmo apóstolo Pedro diz, né, que o mesmo Deus, o mesmo Senhor, ele já nos concedeu tudo que nós necessitamos para viver uma vida de piedade. Então, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Tudo que necessitamos está nele, em Cristo Jesus. Então, se nós precisamos de alguma coisa, nós devemos recorrer a Jesus Cristo. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vocês, veja, está falando aqui sobre os filhos de Deus, aqueles que pertencem a Cristo, não quem não pertence, né? A todos aqueles que pertencem a Cristo, não é aqueles que professam, né? Porque a gente pode professar que pertence a Cristo, mas no coração não é. E aí? Quem é que vê o coração? Não está falando, né? Não recebeu a justiça de Deus, né? A pessoa pode levar a vida inteira pregando a palavra, não é? Pela letra, pelo conhecimento da letra, e formam aí prosélitos que fazem da mesma forma. É como dizia Jesus, né? Tornando-os 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês. Ou seja, não é? A pessoa não entende a palavra de Deus, não sabe do que está falando. Por quê? Porque não conhece a Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus como teu pai. É uma intimidade que o filho revela a quem ele quer. É uma intimidade, você sabe disso dentro de você. Você tem essa convicção, você tem essa certeza, porque ela está dentro de você. Não é? Agora, aqueles que professam, mas não conhecem a Deus verdadeiramente, então essa pessoa, ela só tem o entendimento, não é? Da letra, não é? Da letra. Então, capítulo 3 aqui de 1 Pedro. Então, do mesmo modo, então veja, ele aqui vai entrar em particularidades. O capítulo 2 falou de uma forma generalizada, e agora ele vai entrar aqui, não é, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais pessoal, de forma mais específica. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Ou seja, não é? Os dois são uma só carne. O homem e a mulher são uma só carne. Então, se a mulher, ela serve ao Senhor, ela é filha de Deus, ora, a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Não é assim? Então, se a mulher, ele está falando aqui para as mulheres, tá bom? Ele começa aqui falando sobre as mulheres. Se a mulher é filha de Deus, logo o fruto, não é, da árvore que procede de Deus, procedente de Deus, que é o Espírito, vai frutificar. Isso, se esta mulher, não é, crescer espiritualmente, for alimentada espiritualmente. Agora, se não for, que também é o caso dos homens, não adianta, não é, as pessoas estarem dentro, vamos dizer assim, de uma determinada família, dentro de uma determinada sistema, ou seja o que for, algum tipo de ajuntamento.
se dentro desse ajuntamento que se chama pelo nome do Senhor, as pessoas não são ensinadas, não é, pelo Espírito Santo, se não conhecem o que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, se recebe o Senhor Jesus, mas não é ensinado, não é, como deveria ser, como é que vai ter intimidade com aquele que você não conhece? Não é? Isso é válido para todos nós. Então, o bom procedimento de uma pessoa que está em Cristo Jesus, seja homem ou seja mulher, virá de um relacionamento com Deus. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, observando. Não é por quê, gente? Porque o Espírito Santo, ele tem poder. O Espírito Santo, ele não é fraco. Ele tem poder. Então, se o Espírito Santo, que tem poder, que está em nós, não consegue, vamos dizer assim, se a gente não consegue se comunicar com o Espírito Santo, não consegue ter um entendimento, não é, de que o Espírito Santo que está em nós, que age em nós, para uma intimidade, não vai haver frutificação. Não é verdade? Para a gente poder frutificar é necessário que a gente esteja conectado. O ramo precisa estar unido, não é, à raiz, não é assim? O alimento vem da raiz. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos. Veja, aqui dá exemplos, tá bom? Aqui ele tá citando alguns exemplos. A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Por quê? Porque não adianta a pessoa ter aparência, se dentro que é o essencial. Veja, gente, esse corpo de carne e de sangue não vai herdar o reino de Deus. Então, como vi aí, não li adequadamente, não é? Deus abençoe, irmão. Eu não li o teor todo, mas vi que alguém aí, não sei, alguma coisa, disse que não é mulher tem que ficar calada. O nome do cara é o Senhor. Claro. Só não disse o nome, não é do Senhor. Ele disse que não é Senhor de deuses criados por seres humanos. Como é que é? Não é filho de... Não falei nada disso. Ele disse que não é filho de senhores criados por seres humanos, deuses criados por seres humanos, algo assim. Exato. Pois é, ele mesmo disse, né? Uhum. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Como sempre, não é? O Espírito Santo sonda todas as coisas. Então, enfim, não é? Mulheres devem ficar caladas. Por que falam isso? Porque vivem, não é? Veja, se você extrai de um texto, não é, alguma parte, sem a essência, sem a conexão do que o Espírito está trazendo, a gente pode falar qualquer coisa, não é? Mas veja, é o que o apóstolo está dizendo aqui. Ele está dando um exemplo aqui de uma vida cotidiana. Ele está falando aqui, não é, sobre a vida de casados. Veja, são deveres conjugais, assim como o apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios 7. O capítulo 7 de 1 Coríntios é dedicado à vida conjugal, não é? Aos casais. E aqui também esse capítulo 3, parte, não é, desse capítulo 3 aqui de Pedro, não, apenas uma partezinha aqui, é dedicada a isso também. Então ele está dizendo, olha, a beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, veja, contrário. Por quê? Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Aquilo que é externo, que é carnal, que é humano, que é natural, é como a gente tem estudado aqui, né, irmão? A natureza humana versus natureza espiritual. A natureza humana, ela é uma natureza que ela é caída. Ela caiu desde Adão. Foi Adão que, ao invés de ter dado ouvidos à palavra de Deus, ao direcionamento de Deus, que era para a vida,
e não para a morte, ele escolheu, por assim dizer, a morte. Porque Deus não mente. A partir do momento que Deus disse, não é, que ele não deveria comer daquela determinada, só tinha uma única árvore que ele tinha que evitar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras árvores ele poderia comer tranquilamente, livremente. Mas aquela única não. Ele escolheu a única que não poderia, não é? Então veja, ele deu ouvidos à mulher dele, que deu ouvidos à serpente. Mas aí vem Tiago e diz, não é, que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, como diz em Oséias capítulo 6, no versículo 7, quem traiu a Deus foi Adão. Eva foi enganada. Não é? A mulher foi enganada. Por quê? Porque Adão conheceu a Deus primeiramente. Deus fez todos os animais, levou para ele, ele nomeou, né? Deu nome a todos os animais. E aí Deus disse, não é bom para que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliar, não é? Alguém que seja sua contraparte. Por quê? Porque, veja, Deus já havia, né, quando Deus fez, lá no início, né, quando começa a falar ali no capítulo 1, que faz uma menção ali à criação, você pode, por gentileza, como é o nome da pessoa? Tico... O fim do homem é a mulher, a culpa não é da mulher. Ele está falando de frases contraditórias. Tico Santa Cruz, você pode ouvir, meu querido? Porque se você não conseguir ouvir, você não vai entender, não é? É necessário que a gente ouça para a gente conseguir formar uma opinião, pelo menos, não é? Ouvir o início, o meio, o fim, não é? Que aí você não vai ficar descontextualizado, tá bom? Sim, soltando frases aleatórias, mas lógicas. Enfim, se nós formos lá no iniciozinho, né? Vamos lá, Gênesis 1. Gênesis 1 ali é um apanhado, não é? Deus fez ali as primeiras coisas, né, que fazem parte do ecossistema do mundo, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, não é? Do planeta e tudo aquilo que precisa, não é? Para que a vida possa subsistir. E no capítulo 2, não é? Vem falando ali como que Deus fez. Logo ali no versículo 7, a formação do homem, não é? Logo em seguida, no jardim do Éden. E ali no versículo 15, não é? Do capítulo 2, o Senhor, né, coloca o homem que ele tinha formado para guardar e cultivar o jardim do Éden. Então veja, Deus fez o homem. Você pode ler, Vini, por favor? Eclesiastes, ou o irmão Hélio pode ler? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Sobe. Aqui. 7, né? Uhum. O último versículo. 29? Isso aí. Qual é essa versão? NVT perfeito. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos. Olha só. Eclesiastes de Salomão, não é? Salomão. Isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos. Mas eles buscaram todo tipo de maldade. Olha só. Mas eles buscaram todo tipo de maldade. Outras versões dizem, mas eles caíram em muitas astúcias, não é? A OL diz, Deus fez os seres humanos, o homem perfeito. Perfeito humanamente falando, não faltava nada no homem, nele mesmo. Mas faltava só a contraparte. Por quê? Porque embora o homem tenha a semente, não é, para formar outro ser humano, ou seja, a semente da espécie, quem carrega, quem produz é o homem. Deus deu essa capacitação para o homem, que foi o primeiro que ele fez, não é? Do pó da terra, ele formou do pó da terra. Porém,
ele não poderia se procriar sozinho. Ele precisaria da sua contraparte, a mulher. A mulher é como a terra, não é? O homem deposita a sua semente no ventre dela, né, no óvulo, e ali faz-se, né, começa a ser gerado um novo ser humano. Não é? É assim. Então, veja, Deus passou toda a ordem mesmo. O homem foi feito no capítulo 2, no versículo 7. Inclusive, hoje a gente está falando sobre isso, né? Interessante. Mais uma vez, né? Jesucidência. Capítulo 2, versículo 7 foi quando Deus fez o homem. No versículo 22, foi que o homem foi que Deus fez a mulher. Então veja, olha quantos versículos se passaram, né, da narrativa da criação até que a mulher tivesse sido feita. Ela foi tirada do homem. Não é? Então veja, Deus já sabia que não era bom para o homem ficar sozinho. Por quê? Porque ele não teria como procriar sua espécie sem a sua contraparte, sem a mulher. Mas ele deixou que o homem percebesse isso quando ele nomeou todos os animais e viu, não é, que cada um tinha o seu par, mas faltava a parte dele. Ele não tinha um par que fosse de acordo com a sua própria natureza. Então, né, Deus fez o homem cair em sono profundo e daí, né, tirou ali uma parte do homem e fez a mulher. Agora veja, antes de Deus fazer a mulher, Deus já tinha dado a ordem para o homem. Deus disse: coma livremente de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente você morrerá. Deus deu uma ordem. Aliás, Deus deu duas ordens. Uma é para comer de todas as árvores. A outra era para evitar uma só, aquela do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus sabia que o que estava naquela árvore, naquele determinado fruto, resultaria em morte. Então Deus disse: no dia que você comer, não é, você morrerá. Então Adão ouviu toda, não é, a ordem de Deus, viu todas as orientações de Deus. Ele estava só ele e Deus ali e os animais, não é? Eva ainda não estava presente. E quando a gente vai ler ali logo no capítulo seguinte, não é? Capítulo 2, aí vem o capítulo 3. Ali Deus faz a mulher para o homem, e vem o capítulo 3. A serpente, né, indagando Eva sobre é verdade que Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto das árvores. Já começa a reduzir. Deus disse que eles podiam comer de todas, aí já começa a reduzir, exceto uma. O que a serpente fez? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de todas os frutos das árvores. Aí Eva falou aquilo que ela sabia, aquilo que certamente foi transmitido para ela. Quem foi que transmitiu? Adão. Ora, era de incumbência de Adão cultivar o jardim e guardá-lo. Guardar tudo que estava debaixo do seu domínio, inclusive a sua mulher. Ela responde para a serpente. E veja, naquele momento não existia ainda o pecado dentro. Não é? O pecado ainda não estava dentro do ser humano, não. O ser humano tinha livre-arbítrio. Eles eram os únicos seres humanos que tinham verdadeiramente livre-arbítrio. Ou seja, as suas almas podiam decidir sem essa pressão interna, sem essa escravidão interna, sem essa prisão interna, não é? Que a gente não sabe, fica ali naquele ímpeto, não é? Naquela agitação interna. E porque como que Eva responde, não é, para a serpente? Não, a gente pode, só da árvore que está no meio do jardim é que a gente não pode sequer tocar, nem olhar para ela. Horas. Ela foi, não é, provavelmente quem passou essa informação tão avassaladora para ela e imprecisa foi Adão. No meio do jardim, gente, lá no início, lá no versículo 9, se eu não me engano, 8 ou 9, está escrito, tem duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma, que era a árvore da vida, eles podiam comer livremente.
que ela fazia parte das árvores que eram boas para alimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era boa. Significa que não foi Deus que fez, não é? E Jesus conta sobre isso lá na parábola do joio, não é? Foi o inimigo, foi Satanás. Então veja, quando Eva diz que, não é, da árvore que está no meio do jardim, a gente não pode sequer tocar nela, significa que Adão, ao passar para ela, passou com uma certa apreensão, passou com um pavor, não é? Mas não passou a precisão. Qual delas? Se tinha duas, qual delas que não pode comer? Não é? Então veja, tem duas. Aí, aí ela explica, né? Não podemos comer, né? Nem tocar. Você pode ler, Vini, por favor? Capítulo 3 de Gênesis. Todo não, até só o... Tá. E de Eva, a resposta de Eva. Tá, Gênesis capítulo 3, versão NVI, nova versão internacional. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os infernos. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Olha só, da árvore que está no meio do jardim. Não era uma árvore, eram duas árvores, não é? Eram dois tipos de árvore. Então, daí a gente já vê, não é, que existe uma diferença, não é, de quantidade de árvores. Significa que tem uma confusão aí no meio. Tem uma confusão. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só. Então veja, Deus sabe, não é, que vocês, né, não morrerão, mas serão conhecedores do bem e do mal. Então, quem foi, não é? Você pode ler, Vini, por favor? Oséias, capítulo 6, versículo 7. Eu não sei se é NVI. Acho que é Ara, né? Ah, tá. Oséias 6, 7. Oséias 6. Carioca. Carioca da Clara. 7. Aqui fala: na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Ou, como diz a nota aqui, como em Adão, ou ainda como homens. Ou seja, como em Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Ou seja, não é? Por quê? Porque Adão, o homem, havia recebido a ordem direta expressa de Deus. Foi o próprio Deus que falou para ele: você pode comer livremente de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento. Deus foi objetivo, Deus foi direto, não é? Deus foi específico. Ele não foi específico no que a informação que ele passou para Eva não foi uma informação específica. Não foi uma informação objetiva, não é? Eva não respondeu de forma objetiva, não é? Uma vez que a gente vê ela respondendo: olha, no meio do jardim tem duas árvores. Aí ela diz: não, só da árvore que está no meio do jardim. Peraí, qual delas? Não tinham duas? Veja, existe um plural, mas ela citou um singular, não é? Significa que alguma coisa ela não sabia. E ainda teve um acréscimo: nem toquem nele. Então, isso daí veio de alguém que passou. É a mesma coisa, não é? Vamos supor, você é a autoridade que Deus colocou num devido lugar, e vem uma pessoa nova para esse lugar, e aí você passa as coordenadas para essa pessoa nova. Olha, siga a risca. Ok, a pessoa vai fazer o que você mandou, certo? Ela vai ter as informações que você passou, certo?
Porque ela não conhece nada daquele lugar. Então você passou as informações para essa pessoa que acabou de chegar. Não é assim? Você que é a autoridade ali. A pessoa que acabou de chegar ali naquele lugar, as informações que ela vai ter, as informações que você transmitiu para ela, certo? Quem é responsável por aquilo, pelas informações prestadas, se elas foram suficientes ou não? A quem é que você vai prestar conta? Não é a quem te colocou ali, quem confiou em você, quem te outorgou aquela autoridade? Não cabe a você passar para a pessoa que veio para te ajudar a fidelidade do que você recebeu? Porque afinal de contas, você recebeu aquilo de alguém que é superior a você. Não é assim? A autoridade que você recebeu de alguém que é superior a você. E aí vem uma outra pessoa para te ajudar. Você vai passar para a pessoa, por quê? Você recebeu, certo? Só que se você passa para a pessoa alguma coisa que é carente, que é insuficiente, então aquela pessoa vai, não é, carecer daquele detalhe que você sabe, mas você guardou para você. Qual o intuito disso? Entende? Qual é o intuito da pessoa guardar, né? Qual o intuito de Adão guardar para ele mesmo aquilo que Deus transmitiu para ele passar para Eva? Não era, veja, se você é responsável por um determinado lugar, você vai guardar e você vai cultivar. O que é cultivar? Você vai fazer aquilo ali prosperar, não? Você vai tocar aquilo ali para frente, não é assim? Você vai fazer com que aquilo dali venha a se desenvolver, certo? Aí a pessoa que te colocou ali traz mais uma pessoa para ser tua contraparte, te ajudar, te auxiliar. Não cabe a você passar para aquela pessoa o que te foi transmitido para que seja como um acordo, não é? É por isso que a palavra de Deus diz que o homem traiu a Deus. Por quê? Porque Deus passou a informação e a ordem para o homem, não foi para a mulher, não é? Deus é objetivo, gente. Deus é certo. Deus, ele não dá informações imprecisas, não é? Deus não dá informações imprecisas. Deus lida com a verdade porque Deus é a verdade. Então, se a mulher, não respondeu daquela forma, é porque foi transmitida para ela daquela forma. E aí Tiago diz que a pessoa, ela é tentada pelo seu próprio mau desejo. O seu próprio desejo é que tenta a pessoa. Então a cobiça, ela é individual. Não adianta uma pessoa... eu não posso culpar o irmão Hélio por uma cobiça minha, por algo que eu cobicei, por algo que eu desejei. Assim como o irmão Hélio não pode culpar a mim, não é, por algo que ele desejou, que nutriu no coração dele. Entende? Então, como Tiago, Tiago 1, do versículo 13 ao versículo 15, o apóstolo Tiago diz, não é, que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, é o que está, não é? É aquilo que cada um quer, é aquilo que cada um fomenta dentro de si. Então, veja, se diz, se está escrito que foi o homem, porque o homem traiu, porque ele sabia da verdade. Ele sabia qual era a árvore que podia e qual é a árvore que não podia. Uma vez que você traz confusão, você abre margem para uma especulação. E foi isso que a serpente hábil, astuta, fez. A partir do momento que você traz confusão, traz uma contradição, você abre o leque. Se ele tivesse sido objetivo, se ele tivesse passado a verdade, não havia espaço para a serpente entrar com uma daquela. Primeiro, ela chegou e falou: é verdade que Deus falou que vocês não podiam comer de nenhum fruto. Como assim? Deus disse que você podia comer de todos, mas só apenas um que não podia. Então, olha só, já quis fazer Deus mesquinho. Mas já quis mostrar que Deus era mesquinho, quando Deus era generoso. E outra coisa, não é? Qual árvore? Vamos ser específicos, vamos separar, discernir, não é? Vamos fazer ali um julgamento preciso de determinado, o que é e o que não é. Então, é por isso que, veja, gente, Deus não é injusto.
Não é? O apóstolo Paulo diz que Deus não imputou à mulher o pecado ter entrado no mundo. Por quê? Embora ela tenha se tornado transgressora primeiro, mas o pecado não entrou no mundo pela mulher, entrou por Adão. Por quê? Porque quem traz a semente que dá origem aos seres humanos é o homem, era Adão. E uma vez que ele corrompeu, não é? Ele comeu aquele fruto, ele maculou a semente dele. Então, quando ele teve relações com a mulher dele, ele passou aquela semente que já estava corrompida para a mulher. E a mulher acabou gerando aquela semente, entende? E ela também tinha comido do fruto, então casou muito bem os dois. Não é? Só fizeram o quê? Passar para frente aquilo que é a mesma coisa. Ora, se você tem duas matrizes, né? O e a mulher, o macho e a fêmea, que vão se unir e vão dar origem aos seres humanos. Se eles estão com um defeito, não é? Veja, não foi Deus, como a gente leu aqui em Eclesiastes 7:29, não foi Deus que criou o homem dessa forma, não é? Francisco, tu fez teologia onde mesmo? Nunca vi essa interpretação, nunca nenhum. Glória a Deus. Que bom. Teologia é sabedoria humana limitada. Olha, Francisco, quando o Espírito Santo nos mostra, não é, a epignosis, não é? É um pleno conhecimento. Veja, quem é que pode? Vamos lá, meu irmão. Vamos supor que você escreveu um livro, tá? Você escreveu um livro. Você é o autor de um livro. E aí, uma pessoa comprou o teu livro. Uma pessoa comprou o teu livro e a pessoa está com dúvida acerca do que você escreveu. Qual é a melhor pessoa para esclarecer o que você escreveu? Não é você? Não é o autor? Veja, gente, tem muitos escritores na Bíblia. Muitos homens que escreveram a Bíblia. 40 homens, né? Mas acredito, se eu não me engano, são 40 escritores. Mas só tem um autor. E ele é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo nos revela, não é, nos dá esse pleno conhecimento, conhecimento certo, um conhecimento preciso dele, do que ele escreveu, das palavras dele, logo, não é? Estamos cumprindo, está sendo cumprido aquilo que Jesus disse. Quando o conselheiro vier, não é? O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Logo, o Espírito Santo, só ele tem a capacidade, o poder de guiar-nos, seus filhos, em toda a sua palavra. É isso que traz a santificação. Quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente é liberto. Mais a gente é santificado, como Jesus disse: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Tá bom? Então, eu não fiz curso de teologia, eu não tenho... Boa noite, Zi, querida. Eu não tenho canudo, eu não tenho certificado de nenhuma faculdade humana, eu não tenho certificado de nenhum homem, não tenho. Eu tenho um chamado do Espírito Santo, que é ele que me ensina nas Escrituras, ele me ensina na raiz das palavras, no grego, no hebraico, e aí ele vai unindo, né? Como crianças mesmo, ensinando crianças, não é? O beabá do céu, o beabá aqui da palavra dele. Tá bom? São palavras espirituais ensinadas pelo Espírito Santo, pelo autor da Bíblia. Tá bom? Amém. Amém. Boa noite, irmã Zilda. Irmã Zilda. Irmã Zilda, para quem não sabe, minha esposa. Coisa fofa. Coisa linda. Estamos cuidando bem dele, tá, irmã? Tá inteiro, só tem um arranhão ali do Salomão, mas é carinho. É carinho, é só o pato do leão. É carinho. Mas vai chegar inteiro, pode ficar tranquila. Wendel Correia, a Bíblia é baseada em dos calendários cabalistas, isso é correto? Não. Calendário juliano, não.
Querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que pode 40 homens em tempos diferentes, culturas diferentes, não é? Momentos diferentes, escreverem sobre coisas, gente, que... Veja, olha, vou ser sincera com vocês, dentro do... Eu não sei a Bíblia toda, mas o que eu já estudei, eu não vi nenhuma contradição nas escrituras. E é impossível seres humanos que não se conhecem, né, em tempos diferentes, escreverem algo que não há contradição entre eles. Então, não tem nenhuma contradição na Bíblia. Se alguma coisa existe, né, de contraditório, isso é das nossas almas. Às vezes, né, nossas almas não entendem aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Enfim, bem... Eu estou falando por algo que eu estudo, não é por ouvir falar. Eu estudo, eu dedico a minha vida a estudar as escrituras, e como aqueles que vierem aqui conhecer o que está escrito, não é? Conhecerem a verdade, sem teologia, sem preocupado com ideias humanas, né? Porque se as nossas ideias, gente, não estão de acordo com a palavra de Deus, não passa de ideias humanas. Deus não está sujeito aos seres humanos. Tá? As palavras do Senhor, elas são eternas. É tanto que, apesar, não é, de tanto tempo que a Bíblia foi escrita, ela continua sendo, não é, um livro, aliás, o livro mais vendido, não é? O livro mais lido de todos os tempos. Então, se não fosse algo verdadeiramente divino, já teria acabado, gente, já teria há muito tempo, né? Porque, veja, esforço dos seres humanos para provar que a Bíblia é mentirosa, já vieram muitos, né? Tentativa de destruir a Bíblia, já vieram muitos, né? Ele está se ensoberbecendo, falando que tem 9 Bíblias e que deveria ser lida a Torá e blá blá blá. Gente, que coisa infantil, amigo. Se isso te serve de alguma coisa, que tem mais de 70, mas você tem 9 e não entende nenhuma. Ora, vá buscar o Espírito Santo. Que vergonha. Meu Deus. Wendel, nós não devemos nos preocupar com quantas Bíblias nós temos, querido. Bem, essa é a sua opinião. Ok, tudo bem, nós respeitamos, tá bom? Tá bom? Você pode ficar à vontade, inclusive, né, para continuar, né, buscando aí uma live que seja de acordo com a sua vontade. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Vergonha é falar dos calendários cabalísticos. De 2 calendários cabalísticos. Mas Eu você não sei nem do trouxe. que se trata isso, querido. Foi você que trouxe esse negócio aí de calendário cabalístico. Eu não Você faço se nada. envergonha de si mesmo? Fique assim não, rapaz. Olhe para Cristo, tudo bem, não tem problema ter vergonha de si mesmo não. Agora olha para Cristo, que Ele é a solução. Vamos continuar, gente. Então, enfim, esse rolê, não é, que eu dei ali no Gênesis, não é, para explicar para vocês a questão da mulher, porque Deus não... Oi, Benício, seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Veja, gente, Deus não imputou à mulher. Vamos voltar aqui, por favor. Deus não imputou à mulher o pecado de ter entrado no mundo. Por quê? Embora ela tenha sido a primeira a transgredir. Vamos entender o que está escrito. Em nome de Jesus. Raul Freitas, se você tem o Espírito Santo, você deve entender Mateus 19:12. Querida, eu não preciso provar para você que eu tenho o Espírito Santo. Não é? Eu não estou aqui para provar para ninguém que eu tenho o Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo provar que ele entende mais das palavras dele do que os meros seres humanos, não é? Se o que eu estou dizendo aqui não está baseado na palavra de Deus, tudo bem, não é? Mas se está, não é? Vamos ouvir. Não, ao invés de ficar preocupados com um versículo solto, não é de acordo com o próprio entendimento aí da pessoa, não é? Continuando, gente. Por que que Deus não imputou à mulher, não é, o pecado ter entrado no mundo? Porque não é a mulher que traz a semente. Quem traz a semente que gera outro ser humano é um homem.
Veja, se a mulher tivesse comido do fruto, mas o homem não tivesse comido, Deus poderia resolver a questão, não é? Com a mulher, porque a mulher foi tirada do homem. Não é? A primeira mulher a qual recebeu o nome de Eva, inclusive foi chamada de mulher porque o homem a chamou assim. Não foi Deus que chamou a mulher de mulher, foi o homem. Não é? O homem disse, não é? Ish, não é? O homem chamou a mulher de Ishá. Por quê? Porque foi tirada do Ish, não é? Então a mulher foi tirada do homem, a varoa foi tirada do varão. E depois ele deu o nome para a mulher de Eva. Por quê? Porque ela seria a mãe da humanidade. Prossegue, Sam. Porque a mulher seria a mãe da humanidade. Porque a primeira mulher veio do homem, mas depois todos os homens nasceriam de mulher. Mas veja, a mulher é como a terra. A mulher, ela só vai germinar a semente que foi implantada no seu óvulo. Ela não produz a semente. Quem produz é o homem. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Então, por que que Adão corrompeu a sua aliança? Por que que ali em Oséias está dizendo que ele corrompeu a sua aliança? Ele negligenciou, ele se desfez, ele tratou como coisa de pouca valia o dar ouvido ao que Deus falou para ele, o direcionamento, a ordem de Deus. A ordem e a vontade de Deus era a árvore da vida, não aquela árvore que resultaria na morte. Por quê? Porque a partir daquele momento, Deus sabia que a partir do momento que o homem corrompesse a sua carne, que aquele fruto ali, aquele princípio que estava naquele fruto, entrasse na corrente sanguínea do homem, ele iria se alastrar por todo o sistema humano, por todo o sistema ali do corpo por dentro. E aquilo era um princípio espiritual que não sairia depois, de maneira nenhuma, corromperia completamente. É tanto que Satanás, ele se achava, não é? Ainda se acha o dono do mundo. Como ele disse para Jesus, todos os reinos do mundo me foram dados, e eu posso dar a quem eu quiser. Mas não foi assim desde o princípio. Deus, quando criou os céus e a terra, criou a terra com toda a criação. Lá no versículo 26, versículo 27 de Gênesis 1, Deus diz para o homem subjugar a terra, dominar sobre toda a criação. Então os homens seriam como deuses aqui no mundo. Não era para ser Satanás, era para ser os homens, era para ser Adão e Eva e os que demais viessem deles. É por isso que Deus não julga, que não imputa à mulher o pecado ter entrado no mundo. Por quê? Gente, se a semente está corrompida, quem é que dá origem? Não é a semente. Irmão Hélio, você pode ler, por favor? Gênesis 1, versículo 11 e 12, pela NVI, por favor. Gênesis é o primeiro, lá em cima. Primeiro livro. Isso. Aqui. 11 e 12. Não. Aqui eu pego. Volta, capítulo 1. Pronto, aí, a Gênesis 11. É o Não, capítulo 11, Sam. Não. É o capítulo 1, irmão. Porque ela falou capítulo 1 em inglês. Capítulo 1, versículo 11 e 12. 11, isso. Troca para a versão NVI. Aqui, ó. Lá em cima. Agora escolhe a NVI. Como que faz? NVI. Procura. Isso. Aí. Gente, a gente está ensinando nosso irmão a manusear a Bíblia. Aqui é na Versículo 11. Na digital. celular. Sim, no celular, gente, pelo amor de Deus. Yeah. Isso, 11 e 12, irmão, por favor. Se puder ler um pouquinho mais alto para... Então Deus disse que a terra faça brotar vegetação. Olha só, que a terra faça brotar vegetação. Então a terra só faz brotar. Tem que ter a semente lá. A terra não vai brotar o nada. Tem que ter a semente, não é para a terra brotar.
plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujo frutos contenham sementes sobre a terra, de acordo com sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem semente de acordo com sua espécie, e árvores, cujos frutos produzem semente de acordo em sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Obrigada. Então veja, a semente produz de acordo com a sua espécie. A semente produz de acordo com a sua espécie. Primeiro local na terra onde começou, não é? Começou-se, veja gente, se a gente for lá no capítulo 2, vai dizer lá do início das coisas, da origem da criação. Você pode ler, Vini, por favor, capítulo 2 de Gênesis, vamos interpelar aqui. Quando fala assim foi a criação e tal. Olha só, gente, vamos entender a palavra de Deus. Não é difícil, tá bom? Se a gente começar com o Espírito Santo, a gente entende, porque essa é a vontade do Pai, a gente entender. Vamos lá, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Tá muito baixo, não? Eu tô mais próximo. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra. Olha só, aqui qual é o versículo? 4. A partir do versículo 4 do capítulo 2, a gente percebe que vai entrar veja, o início é como se fosse do geral para o particular. É uma narrativa, não é? É como da voz de Deus, daquilo que Deus começou. Ele começa logo das coisas maiores, não é? Daquilo que é, vamos dizer assim, que compõe todo o cenário, e depois ele vai deixando aquilo, não é? Que vai que vai dar origem ao restante, que vai, como é que eu posso dizer, o sistema precisa, a engrenagem precisa estar girando para que tudo venha a subsistir. Olha só, gente, preste atenção. Veja, isso aqui é a narrativa, quem escreveu foi Moisés, não é? Moisés não estava vivo no início do Gênesis, não é? Então certamente o Senhor deve ter inspirado ele a escrever, não é? E se o Senhor permitiu, né, quis que fosse dessa forma, é pra gente conseguir entender as coisas. Não vai deixar tudo, não é? Tudo ali como um livro de uma criança, né, que conta, não é? São palavras, né, espirituais, gente. Né? Deus deixa para que seus filhos possam buscar um entendimento, tá bom? Então, esse entendimento a gente tem quando o Espírito Santo dá. Esta é as origens dos céus e da terra. Ou em hebraico, história da descendência. Dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Olha só, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Por quê? E nenhuma planta havia germinado. Nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Olha só, então não tem alguma coisa que parece desarranjado, né? E as pessoas dizem, não, que o mundo foi destruído, depois Deus fez outro, e começa a vir uma série de coisas, não é? Veja, é glória de Deus ocultar certas coisas e glória dos reis tentar descobri-las. Deus quis que fosse arranjado dessa forma. Aqui a gente vê que começa a entrar em detalhes, não é? Veja, ali tem todo um princípio, né, do que foi feito ali primeiro dia, segundo dia e tal. E aqui ele começa a entrar nos detalhes, em coisas mais específicas. Veja, não tinha ainda um arbusto, não tinha uma planta brotado ainda, porque Deus não tinha feito chover ainda e nem tinha feito homem para cultivar. Então, o primeiro lugar que começou, não é, partiu, vamos dizer assim, a surgir, né, os primeiros princípios de vida, foi aqui no jardim.
Por quê? Porque o homem estava ali, né? Deus colocou ele para cultivar. Pode ler. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam, plural, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, então veja, essa semente, né, como Jesus explica ali na parábola do joio. Você pode ler, Vini, por favor, Mateus, ou o irmão Hélio mesmo, pode ler, irmão, por favor, Mateus 13. Eu acho que hoje a gente não vai entrar em 1 Pedro 13. Não vai não. Mateus 13, irmão. Começou em 1 Pedro 3 e tal, pimpando por toda a palavra. Mateus 13, 24, do 24 até o 30. Mateus lá pra baixo, irmão. Primeiro livro do Novo Testamento. Aqui, ó. Aí, Isso, aí desce, joga. Não, tá certinho, é porque aqui quando tá. você clica, o livro fica aberto tudo, ó. Mostrar. Entendi. Clicou, fechou, abriu. Fechou. Perfeito. Só procurar agora Mateus. Passou, Não, passou. passou. Aí, aqui, Mateus 13, 24. ó, 24. Não, tava certo. Ó, Mateus. Vamos lá, Mateus é depois de Ela pula, né? Malaquias. Ó, Aqui, ó. isso. Então, aqui, Mateus, ó. Pronto. 13. 13. Aqui, ó. Aqui não tá indo, ó. Não, lembra que eu falei? Essa Aqui. Ah, tá. Pronto. Peraí, Não, ela tá voltando. Viu Ele lá? tá voltando. tá atualizado o aplicativo? É por isso que tá voltando, ó. Mateus, vou clicar no 12. 13. Quando for assim, você clica no versículo anterior, capítulo anterior ou posterior. Melhor, né? E Aí você vai pra volta lá. ou adianta. Aí você clica naquelas setinhas que aparecem aqui. Aí vai pro capítulo que você quer. Aqui, ó. A partir do 24 até o 30. A parábola irmão. do joio. Exato, a parábola do joio. Então vamos lá. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a eles e disseram: o Senhor não semeou a boa semente no seu campo. Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que arranquemos? Ele respondeu: não. Por quê? Ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam, junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixes, para ser queimados. Depois, junte o trigo e guardem no meu celeiro. Olha só, então vamos lá. Primeiro, é a semente, não é? Que dá origem à planta, não é assim? A semente dá origem à planta. Então, ali, o que Jesus está dizendo? Que a boa semente, veja, tudo que Deus fez, gente, Deus viu que era bom, não é? Deus viu que era bom. Tudo que ele fez, ele viu que era bom. Se existia aquela semente má, não é? Aquela raiz má, não foi Deus. Aquela semente má que deu origem ao joio ou erva daninha. Para que serve uma erva daninha? Não é? Para que serve a erva daninha?
Por que Jesus falava em parábolas? Porque quem está fora do reino de Deus, José, não entende as palavras espirituais. Então Deus usa as coisas que os homens conhecem para levá-los a buscar o entendimento espiritual. Jesus disse, se vocês não entendem essa parábola, como entenderão as outras? Aí o apóstolo Paulo diz, as palavras que nós recebemos são palavras espirituais, que quem é que fornece? É o Espírito Santo. Então não adianta Jesus falar em palavras espirituais para quem é natural. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, vai ser em vão, vai ser inútil. É como lançar pérolas aos porcos. Os porcos não sabem o valor de uma pérola. Ele simplesmente vai pisotear, não é? E ainda vai se voltar contra aqueles que jogou as pérolas, né? Um instinto animal. É um instinto animal, como diz ali, né? Tiago e Judas, né? Como instintos, né? Instintivos, como animais. Eles não compreendem as coisas e distorcem tudo, não é? Como animais, por não compreenderem, acabam distorcendo tudo. Então Jesus fala por parábolas, desde aqui, como ele diz aqui, não é? Jesus, versículo 34, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E essa pergunta do José Paulo, a gente estava falando antes de começar a live, né? A gente estava falando sobre isso, que Jesus se densa, né? Exato. Isso aqui está em Salmo 78:2, tá? Isso já estava escrito desde os Salmos, entende? Então Jesus falava por parábolas para poder, usando, né, coisas naturais para explicar, usando verdades, né, coisas conhecidas de forma natural para explicar verdades espirituais. Então o que Jesus estava falando aqui é o seguinte: olha, aquela semente que aglutinou ali nas sementes boas, por quê? Quando Deus fez, ali no início, no versículo 8, logo depois de Deus ter criado o homem, ter formado o homem do pó da terra, ele fez brotar todas, veja, ele deu ordem para a terra, veja, ele semeou, como Jesus está dizendo aqui, semeou a boa semente. Tudo que Deus fez era bom. Não é? Você pode ler, Vini, por favor? Gênesis 2, versículo 8. Gênesis 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. 9, versículo 9, por favor. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos. Olha só, o Senhor fez nascer, brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Todo tipo, gente, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, ou seja, bonitas, exuberantes e boas para alimento. Boas para que o homem pudesse comer e se nutrir. Boas para que os homens fossem alimentados. Então o que Jesus está contando aqui por meio de parábolas é o que foi feito no início. Ele explica aqui no versículo 34 e 35, especificamente no versículo 35 do capítulo 13 de Mateus. Veja que tudo está nas Escrituras. Não está nada fora, não preciso ir em outros livros fora das Escrituras, do cânon sagrado, para compreender as coisas de Deus. Está aqui, está na palavra dele. Só o Espírito Santo é que pode nos guiar.
Ninguém mais, nenhum outro homem, nenhum canudo, nenhum certificado, nenhuma escola teológica pode substituir o Espírito Santo. Isso é coisa de homens. Seres humanos, eu digo, tá, gente? Não faço discriminação entre homem e mulher. Porque para Cristo Jesus, em Cristo Jesus, né? As pessoas me julgam porque eu sou uma mulher. Mas eu tenho a mente de Cristo. E Cristo não era uma mulher. Não é? Cristo é o Filho de Deus. Então, logo, para Deus não tem homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem judeu nem gentil. Todos são seus filhos. São homens espirituais. São santos. Alma em união com o Espírito de Cristo. Alma, homem, essência humana. Espírito, Deus. Espírito. Antes ou era homem ou era espírito, ou era anjo. Agora tem uma nova raça. Homens espirituais. Alma em união com o Espírito de Cristo Jesus. Homem espiritual. Vocês conseguem compreender? Até os anjos desejam investigar essas coisas que foram feitas através de Cristo Jesus. A nova criação é nova mesmo. Nova de verdade. Os nascidos. Os nascidos. Exato. Não por descendência humana, mas da vontade de Deus. Amém. Então, Jesus aqui está explicando por parábola, José. Porque os seres humanos não compreendem as coisas espirituais. Ele está deixando aqui material para o homem pensar, para o homem investigar. Não é? Aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, não é? Até o pouco que tem lhe será tirado. Por Deus, não. Pelo príncipe desse mundo. Então, aquele que quer, o Senhor está disposto, né? Como diz Tiago. Peça sabedoria a Deus e Ele dará liberalmente a todo aquele que pedir, como Jesus também disse. Não é? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, lhe será aberta a porta. Todo aquele que procura, acha. Porque Deus é bom. Deus é bom verdadeiramente e Ele é generoso. Amém. Então veja, Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Aí a gente vem aqui, tá? Versículo 39. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Aí Jesus vai explicar. Versículo 37. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Opa, então ele é o alfa e o ômega? Sim, ele estava lá no início. Só que ele não era conhecido pelo nome de Jesus. Jesus é aquele que nasceu num corpo físico, que é Deus encarnado, cujo pai disse: dê o nome de Jesus. Ele vai nascer, veja, José, não deixe de receber Maria como sua mulher, porque o que nela está sendo gerado não é teu filho, é meu filho, é filho do Espírito Santo. Mas você dá o nome a ele de Jesus para cumprir o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. A virgem, qual o nome dela? Maria. Quem revelou? Só quando Jesus veio. O mistério de Deus que estava oculto de toda a criação, seja espiritual ou terrena, é Cristo Jesus e tudo que vem em Cristo Jesus. Então, o Pai disse, né, por meio de anjo, dá o nome a ele de Jesus, porque Jesus quer dizer Josué, que no hebraico quer dizer o Senhor salva. Quem é que nos salva? É Yud-Re-Vav-Re, é o próprio Deus. A coisa é tão severa para o ser humano que se Deus não tivesse descido aqui, ele se diminuiu, bem pequenininho, menor do que uma criatura sua, do que um anjo, que é mais forte, não é? Do que um homem. Ele se diminuiu num ventre de uma mulher para nascer como um ser humano de nome Jesus, para que esse viesse salvar aqueles que creem em seu nome. Nome esse que o Pai deu ao seu filho. Entende? Esse foi o nome que estava oculto do entendimento dos homens em toda a antiguidade. Que o homem acreditar ou não, é o que está escrito na palavra. Não é? E a gente já tem falado sobre isso de acordo com as escrituras. Não é coisa da minha cabeça, é o que está escrito, não é? Então, veja, vamos lá. Versículo 37, Jesus respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, não é? O alfa e o ômega. Ele estava lá no início e estará também no final. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Então Jesus está dizendo aqui, primeiro,
Foi ele que semeou as boas sementes, aquelas sementes que deram árvores agradáveis aos olhos, cujo fruto, veja, a semente traz em si a sua própria espécie, não é? Então, quem semeou aquelas boas sementes que deram origem às árvores agradáveis, que eram boas para alimento? Foi ele. Aquele, veja, a primeira criação de Deus, que é o seu Filho, que nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por meio dele que foram criadas todas as coisas. Nada do que foi criado teria sido criado se não fosse por meio dele. Então, Jesus foi que criou tanto tronos, soberanias, como potestade, tudo. Tanto no céu como na terra, foi criado por Jesus. A gente só sabe que o nome dele é Jesus porque ele veio encarnado. Jesus é Deus encarnado. Mas ele já era filho, ele já estava com o Pai, não é? Antes do mundo ser criado, que inclusive foi criado por ele. O Elohim, né, que a gente vê ali o diálogo, ali, né, nós, não é, no início, lá em Gênesis, né, façamos, plural, os homens a nossa imagem e semelhança, ali é pai e filho. É um diálogo de família. Está revelado? Não. Quem revelou? Jesus, né? O Espírito Santo. Então, essas coisas a gente só vem sabendo, não é? Quando o Espírito Santo nos ensina por meio da sua palavra. Então, Jesus está dizendo, não é, que quem semeou a boa semente foi ele, foi Deus. Antes dele se encarnar, antes dele vir como um ser humano, ele semeou a boa semente. No mundo, o mundo é dele, foi ele que criou. Por isso que João diz, ele veio para aquilo que ele criou, o mundo. Mas o mundo não reconheceu. Por que não reconheceu? Porque o mundo estava distorcido, o ser humano está distorcido. A corrupção transformou o homem em outra coisa. Coisificou, está coisificando os homens. Os homens hoje se identificam com porco, com cachorro, com gato, com tudo, menos com o ser humano. Até com ovelha, né, com um monte de coisa, com um monte de bicho, mas não se identifica mais como tal. Quati. Pois é. Pois é. Então, veja, essa é a corrupção que a corrupção está fazendo com a obra de Deus, não é? Com a obra da criação de Deus, com aqueles que deveriam ser a coroa, não é, da criação de Deus, que é o ser humano, que ele fez a sua imagem e semelhança. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Mas veja, os filhos do reino só vieram a existir quando Jesus veio ao mundo. Mas a boa semente, veja, a gente tem que saber separar as coisas. Por quê? Porque quando Deus fez o primeiro homem, Deus não fez um homem corrupto. Deus fez um homem reto. Não é? O homem foi feito reto. E todas as coisas que Deus fez foram boas, eram boas. Ele viu, não é, que era bom. Deus fez, né, todas as coisas, tudo que Deus fez, não é, como hoje nós estávamos lendo. Né? Quem lê lá Gênesis, o início lá de Gênesis vai ver, não é? Segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Ele não fez nada mal, ele não fez nada que fosse ruim. Mas aquela semente foi um maligno. Veja, enquanto todos dormiam, olha, Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, no mundo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Gente, é uma parábola, tá? Isso é uma ilustração. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então veja, quando Deus chamou à existência aquelas árvores, né? Quando Deus chamou à existência aquelas árvores que vieram daquelas sementes que ele colocou ali, tá? O inimigo, que aí ele vai dizer aqui, ó, no final, os joios são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Então veja, é uma forma de Jesus ocultar, veja, deixar ali na camada mais abaixo o entendimento do que foi lá, né, o que estava oculto lá no início da criação. Né? Então quem foi que semeou a boa semente? Foi o Criador, foi Deus. A boa semente, mas o maligno foi lá e colocou a semente dele. Então aquela semente aglutinou. E gente, se a gente for, você pode ler, irmão, por favor? É Levítico 17. Não, Levítico 17 não. É Levítico 20, não. 19, não é? E sobre a semente? Sim, 19 e também tem outro lá, acho que é Deuteronômio 22:9. Eu acho que é.
Veja, quem semeou aquela semente maligna que aglutinou na semente boa foi o maligno. Gente, como é que uma árvore vai dar uma semente dúbia? Não é? Como uma árvore vai dar um fruto que é, como diz Tiago, no capítulo 3. Ora, um espinheiro não vai produzir azeitona. Não é? Jesus disse, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma maçã, ela dá maçã. Uma macieira, ela dá maçã. Uma mangueira, ela dá manga. Como que uma árvore pode dar o conhecimento do bem e do mal? Como que uma árvore pode trazer conhecimentos que são contrários entre si? São coisas diferentes, não é? Um é contrário ao outro. Então, veja, Jesus está dizendo que não foi Deus que colocou aquela semente. Ah, mas Deus não sabia. Por que Deus trouxe a existência? Porque Deus é justo, não é? Veja, para haver livre-arbítrio, gente, para haver exercício de uma liberdade, é necessário ter escolha. Como é que vai ter escolha se não existe opções? Você só tem uma opção. Só tem uma opção. Vai ter escolha? Não. Ou é aquilo ou é aquilo. Não tem outra coisa. Então Deus deixou, mas avisou. Deus deixou, veja, quando ele chamou a existência, ele já sabia que aquilo estava ali. Não é? Aquela semente maligna estava ali. Mas ele avisou para o homem, não coma, porque tem morte ali. Mas também não cercou, não é, com 2 espadas flamejantes para que o homem não fosse lá e não comesse. Não é? Ele cercou depois a árvore da vida, por quê? Porque uma vez que os homens escolheram, não é, comer o mal, se alimentar do mal, não adianta você conhecer o bem e você não conseguir fazer, e conhecer o mal e não poder evitar. Então o homem passaria, não é, a pensar, imaginar cada vez mais o mal. Deus já sabia disso, por isso que ele disse, ali tem morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus sabia que os homens se tornariam trabalhadores para a morte. Por quê? Porque o pecado se alojou na carne, na matéria do corpo humano e passaria a produzir todo tipo de química, todo o sistema ficaria corrompido. E adivinha como? Por meio da semente do homem. Então quando o homem, não é? Veja, se a mulher tivesse comido, mas o homem não é? Deus poderia resolver a questão. Por quê? Porque assim como Deus tirou a primeira mulher do homem, ele poderia tirar outra, não é? Mas o homem foi lá e comeu também. Aí foi que o negócio ficou estreito. É por isso que Deus não imputa à mulher ter entrado o pecado no mundo. Por quê? Porque o pecado só entrou no mundo por causa de Adão. Porque quem trazia a semente da humanidade em si era o homem e não a mulher. E por isso Deus colocou o homem, não é, varão forte. Deus fez o homem perfeito para que o homem pudesse cultivar, para que o homem pudesse cuidar do jardim e de todas as coisas que Deus colocou debaixo do domínio dele. Era ele que dominaria, não é? Ele teria que ensinar, instruir a sua esposa, né, a sua mulher, de maneira igualitária, para que os dois pudessem ser só um, não é? Como ele mesmo disse, não, os dois serão uma só carne. Então, que fosse para o bem, né, e não para o mal. A escolha foi do homem. É por isso que Deus não é injusto, gente. Antes da gente entrar para tirar queda de braço com Deus, é melhor a gente ouvir, não é, a parte de Deus, não é? E aí a gente vai saber que Deus não é injusto e Ele não mente. Vamos? Uhum. Obedeçam aos meus estábulos. Estatutos, não é? Estatutos. Qual é a versão? Aqui, ó. Aqui. NVI. Seu nome? Versão NVI. NVI. Obedeçam aos meus estatutos. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura. Olha só, não plantem 2 sementes diferentes em sua lavoura. Então, se Deus diz para não fazer, por que ele ia fazer? Ele não é hipócrita. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, Deus não faz isso. E aí vem Jesus e nos elucida acerca disso, não é? Não foi Jesus que plantou aquela semente, que semeou aquela semente, para não, veja, ele não ia corromper a sua lavoura, né? O seu jardim. Ele plantou o seu jardim, ele não iria corromper o seu jardim. Não vistam roupas feitas com 2 tipos de tecido. Obrigada, irmão. Olha só. E Deuteronômio 22:9.
mesma versão. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Olha só. Olha, mais claro do que isso, então veja, em 2 lugares, né, por 2 testemunhas se resolve em qualquer caso. Olha como a palavra de Deus é justa. Justa como é justo aquele que inspirou os homens a escrever. Então veja, tanto em Levítico 19, como Deuteronômio 22, 9, Deus está dizendo, não misture as sementes, porque você vai corromper o fruto. Deus não faria isso lá no início. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal não foi Deus, foi Satanás que colocou ali, né, o braço dele lá, não é? Ele, por isso que Jesus chama ele de ladrão, não é? Ladrão. Foi lá, semeou lá e quando Deus chamou a existência, veio aquela árvore ali aglutinada, não é? Então, não foi Deus que fez aquilo. Tá bom? Então, por isso que Deus não imputa, não é, a mulher o pecado ter entrado no mundo, mas sim a Adão. E diz, né, que a mulher foi enganada, enquanto o homem sabia o que ele estava fazendo. Olha a diferença. Quem é que sonda mente e coração, não é? Somente Deus. Então, gente, vamos voltar aqui, né, para 1 Pedro no capítulo 3, tá bom? Rogério Queiroz, Deus não é autor de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Exatamente, Deus não é. Deus não faz confusão, Deus não é Deus de confusão. Na verdade, Deus ele é bem reto, ele é bem certo, ele é bem direto, não é? Ele é objetivo e nele não há nenhum tipo de confusão, nem de engano, nem de mistura. Não é? Deus é puro, por isso que ele é santo. Então, voltando aqui, gente, eu não sei, né? Já acabei entrando aí em toda a criação, né? Lá no Gênesis. Mas na realidade a gente ia começar aqui em 1 Pedro 3. Olha só, né? Você vê, a gente faz um plano, né? Mas Deus acaba conduzindo a gente para outro ambiente. Mas vamos lá, eu vou trazer aqui até onde der e depois a gente dá continuidade aí conforme os dias, tá bom? Amanhã, depois, a gente vai continuando. Eu certamente não vou entrar aqui a partir aqui da metade de Pedro 3, porque fala aqui acerca do batismo. E isso é um assunto muito controverso, é um assunto bem profundo e certamente que eu vou passear mais uma vez nas escrituras, então é melhor a gente ficar por aqui. Mas eu vou passar aqui só mais um pouco, né, para dizer que a gente entrou em Pedro 3, na 1 Pedro 3. Porque tudo que a gente não falou foi 1 Pedro 3, gente. Vamos lá. A prosa tomou outro rumo, né? Os meninos ficam só rindo. Enfim, vamos lá. Voltando aqui, gente. 1 Pedro 3. Eu estava aqui no versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, ou seja, não é em coisas exteriores, não é em coisas externas que está a beleza da mulher. A beleza da mulher, ele diz aqui, pelo contrário, ao contrário. Esteja no ser interior. Aí aqui tem uma linha que diz, né, se eu conseguir ler, porque eu anoto bastante coisa na minha Bíblia. O grego diz no homem oculto do coração. No homem oculto do coração. Gente, as letras já é bem miudinha. Aí, como eu escrevo, faço bastante impressões do espírito nela, então ela fica um pouquinho colorida. Então, veja, no homem oculto do coração. O homem oculto do coração é exatamente o novo nascido. Quem é que nasceu de Deus? Quem é que veio de Deus? Não é o Espírito? Não é? Não foi o Espírito que nasceu de Deus? Não é o Filho de Deus legitimamente gerado? Veja, gente, as nossas almas, elas estão em união com o Espírito Santo. E dessa união está sendo gerado uma Deus abençoe, irmão. Amém. Está sendo gerado um homem espiritual. Mas está em processo ali de desenvolvimento. Pedro, o que você acha da Umbanda? Olha, Pedro, eu vou ser bem sincera para você. O que eu acho da Umbanda, eu acho que não é muito importante, não é? Porque quem sou eu
não é, para achar alguma coisa a respeito da crença das pessoas. Mas eu penso que é um caminho, não é, que é cheio de raízes, que por não estar, vamos dizer assim, baseada na Escritura, não é, que é inspirada por Deus, traz engano, não é, para as pessoas, mistura tudo, dá nomes e coisas, não é, que são paralelos, está ali num paralelo, não é, mas não se cruza, tá bom? É o que eu penso. Rogério Queiroz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Cada um deve estar firme em sua própria fé. Romanos 14,5. Então. Amém. Mas veja, a fé de um filho de Deus deve estar baseado, não é, na fé do Filho de Deus, não é? Que nos amou e se entregou por nós. Quem é o Filho de Deus gerado legitimamente do Espírito Santo? É Jesus. Então a nossa fé deve ser a fé dele. Ele é o autor e aperfeiçoador dessa fé. A fé que agrada a Deus. Não é? Ele agradou ao Pai do início até o fim da sua vida. Então devemos imitar, né, e ter a fé dele. Não é? Essa é a verdadeira fé. É a fé que conduz à salvação. O que passar disso vem do maligno. Então, ao contrário, esteja no ser interior, né? Ou seja, no Espírito, né? Na união ali da nossa alma com o Espírito Santo, nesse homem, né? Oculto do coração, esse homem que está sendo formado, que não perece, não morre. Não é na parte externa que morre, não é nessa parte visível que morre, no corpo, né, da carne e do sangue. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Que espírito é esse? Não é o espírito de Cristo Jesus? Não é? Sou manso e humilde de coração. Ou seja, o espírito, não é, do novo nascido. O bom coração, o que é de grande valor para Deus. Por quê? Porque procede dele. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas tinham esperança em Deus, por isso elas foram, não é, justificadas. Né? O apóstolo, o escritor ali de Hebreus, né, no capítulo 11, fala sobre Sara, sobre as mulheres, não é? Que viveram da mesma fé, tiveram a mesma fé como Abraão. Pessoas, não é, que colocaram, depositaram a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, olha só, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Por quê, gente? Quem é que não derem lugar ao medo? O medo não procede de Deus. O espírito que nós recebemos não é um espírito de temor, não é um espírito de escravidão. Você pode ler, irmão, por favor? Romanos 8. Lá embaixo. Pode ir. No Novo Testamento. Sobe. Aqui. Romanos 8. Sim. Versículo? Versículo 15. 15. Isso, é o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você pode ler, Vini, Gálatas 4, 6? Vamos fazer uma comparação aqui, irmão? Vamos. Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Opa!
Então, porque nós somos filhos, não é? Veja, Deus já nos considera como filhos, Ele enviou o Espírito do Filho dele aos nossos corações. Ele está cumprindo, não é? O que Ezequiel falou lá no versículo 36, né? Se eu não me engano. Capítulo 36, versículo 25, né? 26, 27. Acho que 26 e 27 especialmente. Enfim, lá em Ezequiel 36 fala do novo nascimento. Tudo isso, gente, estava descrito nos profetas, só que eles estavam profetizando para a época de Jesus. 25, 26, 27. Então, Ezequiel 36, do 25 ao 27. Abba, Pai. Pelo qual clamamos Abba Pai. Então nossas almas só podem chamar Deus de Pai por causa do se tiver em união com o Espírito de Cristo Jesus. Vamos lá fazer aqui uma comparação de Romanos 8,15. Versão NVT. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne, de novo, escravos, medrosos. Olha só, torne de novo, novamente escravos medrosos. Ou seja, aquele espírito de orfandade, não é, que tornava as almas medrosas, escravas. Agora não, por causa do Espírito do Filho que está em nossos corações, não é? Esse Espírito nos torna o quê? Mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora os chamamos Abba, Pai. OL. Então veja, o Espírito do próprio Deus, o Espírito do Filho de Deus, como está escrito em Gálatas 4:6, não é, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Versão OL. Com efeito, não receberam o Espírito que vos torna escravos e temerosos. Olha, escravos e temerosos, ou seja, cheios de temor. Tá vendo? Mas sim o Espírito de verdadeiros filhos de Deus, que vos acolhe no seio da sua família, e é chamado-lhe realmente Pai querido. Olha só que coisa linda, né? NTLH. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus nos torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo. Opa! Então peraí. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Vê que Paulo está falando a mesma coisa que Pedro? Como é que as pessoas podem dizer que a Bíblia se contradiz? Você vê que a gente está lendo várias versões, e a gente não acha contradição na Bíblia. Então quem é que é contraditório? Não são as almas? Gente, as almas são muitas, não é? E pensam muito diferentes, não pensam? Sim. Muito diferentes umas das outras. Mas o Espírito é um só. E ele não se contradiz. Não há contradição no Espírito de Deus. Porque é um só. Só tem um Espírito. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos, com fervor, a Deus, Pai, meu Pai. Que coisa linda, versão linda, né? Em TLH, lindo. Vamos ler essa daqui não, vamos ver a NVI, eu já li, aqui a católica. Ó, vamos ver a versão católica. E o Espírito que receberam não vos torna escravo nem medrosos. Opa, nem escravos, nem medrosos. Mas torna-vos filhos de Deus. E Ele que nos faz exclamar, Abba, que quer dizer, meu Pai. Obrigada, irmão. Tá ótimo. Amém. Então veja. Olha só. Qual é a contradição? Por que dizem, não é, que as versões elas são forjadas, né, são ilegítimas? Não existe isso. Não existe isso. Não tem contradição na Bíblia. Não tem versão que não seja, não é, que são versões sérias, são versões completas. A NTLH é uma versão maravilhosa, uma versão simples e maravilhosa, não é? Não tem. Às vezes ela é até direta demais, né? Por isso que algumas pessoas até acabam até
confundindo as coisas. Mas o mau entendimento procede das nossas almas, porque estão bebendo águas turvas, né? Águas sujas, e não estão bebendo mistura, não é? E não a palavra, o leite genuíno, a palavra pura. Versículo 7 aqui de 1 Pedro 3. Do mesmo modo vocês, olha só, do mesmo modo, não é de modo diferente, não é do mesmo modo. Vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos fazer uma comparação aqui do versículo 7? Esse versículo geralmente as meninas gostam, né? Não, gente, olha, não tenho nada contra nenhum deles, né? Mas eu vejo aí como o atrito. 1 Pedro 3,7. Lá embaixo. Como o atrito entre os maridos e as esposas, né? São de todas as. 3,7? Isso. Aí você clica nele, fazer uma comparação. Clica, compare. Isso. Vamos lá. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Olha que coisa linda. Elas são igualmente participantes da dádiva de nova vida concedida por Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, para Deus, em Cristo Jesus, não tem mulher nem homem. Espírito não tem gênero. Tratem-no de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Por quê? Para que não haja atrito, não é? Para que não haja disputa entre o marido e a mulher. Deve haver o quê? Concordância, não é? Afinal de contas, os dois são uma só carne. Como é que a carne vai ficar se mutilando, não é? Versão L? Sim, por favor. Versão L. Até chegar, eu acho que é interlegal, não sei, tem uma versão aí que é bem... Vamos lá, então. Bem gentil. Vocês, maridos, devem tratar as vossas mulheres igualmente com consideração e respeito, tendo em conta a sua condição feminina. Que coisa fofa. Lembre-se que partilharão com elas o privilégio da vida eterna. Caso ao contrário, as vossas orações não serão eficazes. Por quê, gente? Uma casa dividida, não é? Versão NTLH. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. As orações de vocês. Católica, né? Não, essa não é católica, não. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher com vaso mais fraco. Como vaso, não? Mais fraco. Como sendo vós os seus herdeiros de graça da vida, para que não seja impedidas as vossas orações. Ele veio já ali, a católica. A católica. Isso. Maridos, saibam igualmente viver com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Respeitem-nas, pois têm parte convosco no privilégio da vida eterna. Procedam assim
para nada perturbar as vossas orações. Essa daqui é de todos. ARC, a 21, deixa eu ver. Essas aqui já são mais. Vamos ver essa BLT. Da mesma forma, maridos, sejam atenciosos com sua esposa, embora ela não seja tão fortes fisicamente quanto vocês. Vocês devem respeitá-las, pois também herdarão juntamente com vocês, e o dom da vida é dado por Deus. Façam isso para que nada atrapalhe as suas orações. Essa aqui também diz a mesma coisa, vamos ver a NBV e a VFL. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos Deve ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades dela e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são coerdeiros do dom da graça da vida. Ajam assim para que suas orações não sejam interrompidas. Igualmente... Não, esse aqui já é Não foi? VFL. VFL. Assim também vocês, maridos, vivam a vida comum do lar, com compreensão. Orem as suas esposas por serem a parte mais frágil e também por serem herdeiras juntamente com vocês, do mesmo dom de vida. Façam isso para que nada impeça a Deus de ouvir as suas orações. Nossa, façam isso. Obrigada, irmão. Tá ótimo. Eles façam isso para que nada impeça a Deus de ouvir as suas orações. Então veja, por quê, gente? Porque uma casa dividida não pode se estabelecer, não se mantém de pé. Agora imagina, né, uma só carne. Como é que dois sendo uma só carne vai ficar se debatendo, né, se degladiando? Se não há acordo, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Bem, eu vou deixar... Versículo 8 em diante para amanhã? Sim. Aliás, não, eu vou fechar aqui. Não, vou deixar porque já inicia, né? Amanhã o subtítulo Sofrendo por Fazer o Bem. Então, a gente vai encerrar por aqui e amanhã a gente dá continuidade. E depois a gente continua, né? O depois 4. a gente dá continuidade não, e depois a gente continua o próximo capítulo. Eu sei que a gente continua, depois continua mais um pouquinho depois também. Interessante. Gente, é isso. Eu queria cobrir, né, o capítulo 3 hoje de 1 Pedro, mas devido aí ao direcionamento do Espírito Santo para explicação, né, com relação ao Gênesis, a gente acabou tendo que passear um pouco aí pelas escrituras, né, Gênesis, Mateus, tudo mais, e Eclesiastes também, Levítico, né, Deuteronômio, né, para mostrar que a palavra de Deus não está presa, não é? E ela não é contraditória, pelo contrário, né? Ela dá testemunho, testifica do que ela é, a verdade. E é isso. Irmãos, vamos orar. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Amém. Oh, Motice, coisas fofas. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo
ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas elas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Pai, Abba, agradeço por estar aqui, agradeço por participar dessa live abençoada, regida pelo Espírito Santo, Pai. E agradeço aos irmãos que estão na live, meu Pai. Os irmãos que estão aqui conosco, aprendendo a palavra pura, extraída, Pai, direto do seu manual da vida que o Senhor nos passou, meu Pai. Por isso estamos aqui todas as noites, Pai, para alegrar nossos corações e levar aos irmãos, Pai, a sua palavra pura. Amém. A sua palavra, Pai. Porque o Senhor, Pai, mandou seu Filho na terra para nós, Pai. Amém. Nós agradecemos muito por tudo, pela vida, por esse dia maravilhoso. E, Pai, pedimos que o Senhor, Pai, ilumine todos que estão presentes, Pai, que estão com o Espírito Santo, que se encham dele, meu Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o teu filho me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês trouxeram oração e eu trouxe um cântico. Coisa Amém. fofa. É um prazer estar com os irmãos. Amém. Yeah. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, Franzinha. Eita, boa noite, Ivone, Jéssica, Ivone. Zi, Zi ficou até Marta, que fofura. Marta Xavier, a Lu chegou agora há pouco, Isaías, Everton, Amém. Glória a Deus. Paulo. Paulo, Amém, Maria, a Irene ali em cima, Irene, coisa fofa. e a... cada um, e a Rosângela também. Amém, gente. Boa noite, viu? Bom descanso a todos vocês. Boa noite. Amém, Jéssica. Amém. Boa noite, Isaías. Boa noite, Ivone. Boa noite a todos, viu? Que a Tenham graça. todos um descanso abençoado no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos.